satisfação que recebemos a professora doutora Deisa Cabral Sinedo em nosso 5º Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano, para apresentar a sua conferência intitulada Envelhecimento em Cabo Verde, África e as Novas Tecnologias. A professora Deisa é enfermeira, licenciada pelo Instituto Politécnico de Leiria, Portugal. Tem doutorado em enfermagem pela Universidade Federal de Rio Grande, FURG, mestrado em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Portugal. É docente e coordenadora do curso de licenciatura em enfermagem da Universidade de Cabo Verde, onde também atua como membro da comissão de curso da pós-graduação em saúde pública. É especialista em gerontologia e geriatria pela Universidade de Aveiro, Portugal. Também é membro integrante do grupo de pesquisa e estudo em gerontogeriatria, enfermagem e saúde da FURG. Seja muito bem-vinda, professora, e eu lhe passo a palavra. Muito boa tarde, muito obrigada, caro colega. Antes de mais, eu queria agradecer o convite, não é? É uma honra estar aqui presente hoje convosco no 5º Congresso Internacional de Estudo do Envelhecimento Humano, que tive a oportunidade na edição anterior de estar aí convosco, mas vamos tentar realmente que esse momento seja o mais próximo possível, mesmo sendo virtualmente. Falar hoje desse tema, envelhecimento em Cabo Verde, as tecnologias em saúde, ou as novas tecnologias, vendo a conjuntura atual que estamos a viver, realmente faz todo sentido. Porque só por causa das tecnologias, hoje temos essa oportunidade de fazer essa partilha. Porque se não houvesse as tecnologias, não seria possível, tendo em conta que não há esse acesso, não é permitido que as pessoas nessa pandemia estejam a circular. O envelhecimento populacional é uma realidade em todo o mundo, e isso é das coisas mais fantásticas realmente que nós conseguimos ter. Mas também, além de ser uma grande conquista, também começou a ser um desafio. Então, ele é considerado nesse momento, hoje, como um problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Mesmo tendo formas de se olhar e formas de se viver o envelhecimento diferentes entre esses dois mundos. O grande ponto de desafio nesse momento é, já ganhamos esses anos, e agora? Como é que vamos viver? Queremos é viver com qualidade de vida. Então, o desafio para qualquer sistema de saúde ou para qualquer país nesse momento é que as pessoas, com os anos conseguidos, realmente consigam viver com alguma qualidade de vida. Nem vou entrar na questão de como é que nós envelhecemos, porque se não houvesse tecnologias, provavelmente não chegávamos a ter esse problema que é o envelhecimento. Fruto da questão é que a tecnologia está associada em todo o desenvolvimento humano e todo o desenvolvimento que houve a nível do mundo. E tudo isso ajudou realmente para que os fatores que estão associados à questão do envelhecimento populacional sejam mais claras. Quando falamos da diminuição da fecundidade, esperança média de vida que aumentou, a diminuição da mortalidade, todos estão associados às questões de tecnologias. Hoje, só através do avanço tecnológico realmente é que permitiu que consigamos realmente viver mais agora para podermos tratar o envelhecimento como um problema. Alguns autores veem o conceito do envelhecimento com dois conceitos duplos. Temos o sentido do tempo biológico, que todos nós sabemos que é a questão do próprio processo normal do envelhecimento, que é a senescência, e o tempo cronológico, que ajuda realmente a definir alguns pontos legais, como, por exemplo, aqui em Cabo Verde é considerado uma pessoa idosa a partir dos 60 anos. Sendo o envelhecimento um processo que se desenvolve ao longo do ciclo vital, o que quer dizer que, desde que nós nascemos até morrermos, esse processo vai, de alguma forma, influenciar como é que vamos ser. Então, o jovem que eu sou hoje, ou a criança que eu fui hoje, vai definir realmente que idoso eu vou ser amanhã. Porque o envelhecimento ele é dinâmico e o foco é na pessoa e na sua individualidade. Então, por isso, cada um tem a sua própria história. E, assim, as respostas para o envelhecimento têm que ser também diferentes, porque o envelhecimento ele é heterogêneo. Cada pessoa, e os fatores que influenciam o envelhecimento manifestarão-se de uma forma diferente, tanto os biológicos, psíquicos e sociais.
A nível do mundo, eu vou trazer alguns dados. Por exemplo, em 2015, as pessoas com mais de 60 anos representavam 11% da população mundial. Mas existe a perspectiva que, em 2050, esse número vai aumentar para o dobro. E ainda, em 2012, éramos já 6% a população africana de idosos. Embora quando vemos essa percentagem parece pouco comparada aos outros continentes, mas não podemos esquecer que a forma como aconteceu o envelhecimento no continente africano é totalmente diferente do que aconteceu no continente europeu, por exemplo. O envelhecimento na África foi muito acelerado e sem preparo. Então, estima-se que em 2050, 10% da nossa população terá pessoas de 60 ou mais anos. Eu vou fazer... Quando se fala em África, tenho que puxar um pouco para Cabo Verde. E Cabo Verde, nós somos um país arquipélago de 10 ilhas, quando vemos no mapa, praticamente ninguém nos vê, porque se formos ver, estamos ali situados na costa ocidental da África, um bocadinho assim perto do Senegal, e só nos grandes mapas aparecemos ali um ponto. Mas eu posso vos dizer que somos um povo grande, de espírito, de morabeza para com os outros. Somos 10 ilhas, uma população mestiça, porque nós fomos colonizados por portugueses, então quer dizer que os escravos africanos com o português acabou por fundir e deu-se o povo cabo-verdiano. Nós somos cerca de 524 mil habitantes, que comparado a um estado, a uma cidade aí no Brasil, acaba por ser o que parece pequeno. Mas quando eu falo que 7% desse pequeno país já é envelhecido, a OMS já nos considera um país em envelhecimento, porque mesmo sendo um país pobre, pequeno, a nível de indicadores de saúde, comparado à África Ocidental e alguns países em desenvolvimento como nós, temos um indicador considerado satisfatório. A esperança média de vida dos cabo-verdianos, dos homens, são 72,2% de anos, enquanto que de mulheres são 80 anos. Continuamos as mulheres a viver mais do que os homens. Embora já somos considerados uma população a envelhecer, ainda continuamos a ter uma média de idade de 28 anos. Aqui tem o parametário de Cabo Verde, 2017 e 2030, só para demonstrar que realmente nada de surpresa temos ali, porque realmente o que vai acontecer é, cada vez mais, temos uma população mais envelhecida, a base vai diminuindo cada vez mais, quer dizer que temos menos nascimento, e vamos envelhecendo mais, que eu acho que será, com certeza, similar a muitos outros países. Mas a questão da complexidade e heterogeneidade do envelhecimento tornou-se um tema de pesquisa precisamente para esses aspectos. Nos países desenvolvidos, como eu já tinha dito antes, o que aconteceu? A transição foi lenta, organizada, os fenômenos de envelhecimento associados à sua melhoria de condições gerais de vida. Enquanto que nos países em desenvolvimento, como é o caso de Cabo Verde, o envelhecimento começou de uma forma súbita, sem que houvesse alguma reorganização social, mesmo políticas, para as demandas que estavam por vir. E, aliado a isso, só podemos contar com o quê? Com a importância das tecnologias de saúde, realmente, que vão fazer toda a diferença na questão do envelhecimento e na forma como vamos retratar. Quando pensamos em envelhecimento de tecnologias, eu também tive que pensar muito o que eu ia aqui abordar, porque é um tema tão amplo que tinha que saber como vou abordar isso para não ser tão exaustivo. E eu pensei, quando se fala em tecnologia, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? Máquinas, maquinarias, alta tecnologia, definições de algo assim muito grande, muitas vezes que sai fora do que nós somos capazes de pensar. Mas não, quando falamos de tecnologias dentro de saúde, temos que pensar que existem diferentes formas de se fazer aparecer essas tecnologias. Sendo agora o envelhecimento um problema preocupante para a sociedade, quer dizer que temos que parar e dar um tempo para pensar como associar ou agregar as tecnologias nesse processo de envelhecer. E com isso, as tecnologias são definidas de uma forma muito simples. É um conhecimento aplicado. E na saúde, ele é definida como um conhecimento aplicado que vai permitir o quê? O que nós sempre queremos. Prevenção, diagnóstico, tratamento das doenças e reabilitação das suas consequências. E esse conceito, se formos ver, vamos encontrar muitas, como vários identificados, mas todas têm a mesma essência.
E o grande desafio dos sistemas de saúde de todos os países é realmente fazer com que incorpore as tecnologias e consiga fazer a difusão de tecnologias de saúde, principalmente a realidade dos recursos escassos que nós temos nos países. No caso de Cabo Verde, é um país pobre, então há que se saber como o sistema vai fazer com que haja realmente essa incorporação das tecnologias com forma de ser benéfica realmente para o processo de envelhecimento no país. Torna-se cada vez mais necessário o uso da tecnologia como um instrumento, pois ele vem o quê? Colaborando para que algo que seja desenvolvido venha facilitar a realização de um trabalho, bem como viabilizar o atendimento e a aplicação de uma ação. Então, quando pensamos em tecnologia, é muito centrado o que é o resultado da incorporação entre envelhecimento e tecnologia ou saúde e tecnologia. É sempre o resultado, nós queremos o quê? Aumento da esperança média de vida e a melhoria da qualidade de vida, sempre. Nós queremos o bem-estar, por isso é que deve-se incorporar realmente a tecnologia aos cuidados de saúde. Quando se fala de tecnologia, não é tanto só na questão dos materiais, dos desdobramentos materiais, que é o que sempre nós pensamos, tecnologias máquinas. Mas cada saber que nós temos, ou saberes estruturados, de alguma forma é considerado uma tecnologia. E quando nós falamos de tecnologias, temos que pensar logo na questão da inovação. A inovação, ele tem que estar junto com a tecnologia, eles são diferentes, porque a inovação não é nada mais do que um ato de modificar algo para melhorar o seu funcionamento, inovar a forma como fazemos. Então, enquanto profissionais de saúde, podemos estar sempre a usar a tecnologia e a inovar a forma como nós atuamos em ato vivo. Então, juntar-se tecnologia e inovação dá o sentido de adaptação, mudança, evolução, invenção de novos processos, tudo vai facilitar o quê? Aumentar a nossa saúde, o bem-estar e a qualidade de vida em si. Aí, dentro da saúde, ele é entendida como algo concreto e como um produto palpável, mas que o seu resultado, o trabalho que envolve aglomerado de ações abstratas e concretas que apresentam alguma finalidade. A tecnologia vai permear o processo de trabalho em saúde, colaborando na sua construção de saber, expondo desde esse momento da idealização, criação, implementação e conhecimento também do resultado dessa construção. Quer dizer que as tecnologias de saúde acabam por ser concomitantemente processo e produto ao mesmo tempo. O que ele traz? Ele vai proporcionar basicamente o quê? Condição de saúde e de autoestima dos idosos, autonomia e bem-estar. E sabemos o quanto a autonomia é importante para o idoso, porque tudo que nós trabalhamos para o bem-estar do idoso está associado à sua autonomia. Queremos idosos autónomos, independentes, que sejam ativos. Ainda a segurança no ambiente doméstico. Nós sabemos o quanto o ambiente doméstico pode ser perigoso para o idoso, devido a algumas limitações que vai ganhando ao longo do processo de envelhecimento. Nós sabemos que pequenas coisinhas que fazemos, que muita gente pode não achar tecnologia, mas que acaba por ser, pode fazer toda a diferença para diminuir, não é, o risco da pessoa, por exemplo, ter quedas em casa. Ainda, técnicas de cuidados de ambientes, tanto médicos hospitalares, facilita a mobilidade, a comunicação, uma maior oportunidade, tanto no trabalho e no lazer, que também é um assunto, o trabalho, porque se nós agora, a partir dos 60 anos, somos considerados idosos, se nós queremos idosos ativos, saudáveis, independentes, por que essas pessoas não podem continuar a trabalhar? Claro que tem que ser adaptado, porque eles não querem trabalhar 8 horas e nem conseguem responder, mas também é uma coisa a se pensar. E a tecnologia nos dá essa abertura para repensar essa questão. Ainda oferecer à pessoa idosa novas oportunidades e desafios, não é? Superiores às gerações anteriores. E as tecnologias, basicamente, dentro da saúde, podemos agrupá-las em duas formas. As que estão direcionadas à questão de tecnologias educacionais, que estão muito mais centradas em o ensino e aprendizagem, e as tecnologias que estão associadas à questão assistenciais, que tem a ver realmente com assistência em ato vivo que nós fazemos. Ainda, considera-se tecnologia de saúde o quê? A relação humana do cuidado, quando falamos de relação de uma forma lato, não é? Que é desde quando recebemos até quando começamos a fazer os procedimentos. Os medicamentos, equipamentos, os sistemas de organização, informação, educação, os suportes, os programas, softwares, protocolos,
tudo isso é considerado como tecnologias de saúde. Então, quer dizer que tecnologias de saúde trata-se de toda ou qualquer forma de conhecimento que possa ser aplicado sempre com a solução ou a redução de algum problema de saúde do indivíduo em si. Por isso torna-se necessário que a tecnologia e instrumento realmente venha colaborar com a construção, porque nós queremos realmente que as tecnologias sejam desenvolvidas para facilitar a vida das pessoas. E no caso do idoso, facilitar e dar cada vez mais autonomia a esses idosos. Por isso, muitos autores trazem a classificação das tecnologias de saúde. Ele é classificado em 3 tópicos. Temos as tecnologias leves, temos as tecnologias leves e duras e tecnologias duras. As tecnologias leves são aquelas que são aplicadas com conhecimento e produção de relações entre sujeitos, que é basicamente o quê? Quando recebemos uma pessoa, não é? Em qualquer lugar, uma instituição ou não, a primeira coisa, aquela relação que vamos construir com essa pessoa, já estamos a utilizar alguma tecnologia. Por quê? Porque estamos a usar algum conhecimento, desde a comunicação, a questão de empatia, a produção de vínculo que estamos a trabalhar, tudo isso materializa-se de alguma forma. E já é considerado tecnologias também, e é então considerado tecnologias leves. Temos a tecnologia leve e dura, que são já os saberes mais estruturados, como a fisiologia, a epidemiologia, a psicologia, e entre outros, são saberes que nos permitem realmente fazer alguma atuação no processo de trabalho. Nós utilizamos algum tipo de protocolo muito porque nós temos esses saberes estruturados. Por exemplo, se eu receber um idoso que tem algum problema de mobilidade, precisa, por exemplo, de fisioterapia, eu estou fazendo uso de tecnologia leves e duras quando eu vejo que tem um protocolo que, nesse caso, poderia me enviar ou pedir a solicitação de uma consulta de fisioterapia. Já as tecnologias duras, basicamente, elas estão associadas ao quê? Aos equipamentos, maquinarias, não é? Toda a estrutura, não é? Que se faz relativamente a isso. Mas uma coisa que não podemos esquecer é essas 3 categorias ou classificações de tecnologias de saúde, eles têm que estar extremamente ligados. Não há como fazer um trabalho em vivo e em ato se não unirmos esses 3. Porque se formos ver, eles vão seguindo, vamos utilizando, não é, para responder da melhor forma a questão dos cuidados com mais qualidade sempre. A tecnologias leves também é reconhecido como tecnologias de relações, porque ele vai se resumir ao cuidar, não é? Por isso é que todos esses itens estão associados à tecnologia leve. O acolhimento, o diálogo, a expectativa, a interação reflexiva, a interação relacional, tudo isso para o quê? Para ganharmos vínculos. Por isso que o uso adequado de um bom diálogo com o utente, nós precisamos de ter conhecimento de fazer uma boa comunicação. E isso, automaticamente, também estamos a fazer o quê? O uso das tecnologias. Já as tecnologias leves e duras acabam por ter muito mais estruturados, estão baseados em muitas teorias, modelos, protocolos, que vamos beber essas sabedorias ou esses conhecimentos através de saberes estruturados, por exemplo, de outras disciplinas. E, nesse caso, não precisa também de um curso de alta tecnologia para a sua realização. Temos ainda as tecnologias duras. As tecnologias duras já é considerada alta tecnologias, por exemplo, como bombas de infusão, ventiladores mecânicos e outras maquinarias que estão associadas ao cuidado da pessoa. E também os softwares e vídeos também é considerado tecnologias duras. Relativamente ao software, agora no mundo absurdo, como tem tantos softwares que nos permitem fazer tudo. Por exemplo, doentes de Alzheimer têm muitos softwares que nos ajudam realmente a fazer estimulações cognitivas ou estimulações da memória para ajudá-los. E tudo isso pode ser utilizado. Muitas vezes, não podemos esquecer outra vez de unir os 3, porque eles têm que estar unidos, essas 3 tecnologias, para se poder realmente ter uns resultados. Por exemplo, o que nos vale ter, por exemplo, estamos em plena pandemia, os ventiladores mecânicos tornaram daquelas maquinarias muito famosos por causa de todo o impacto que a Covid tem, e realmente muitos países não estavam preparados para receber tantos doentes que seriam ventilados, então ventiladores começou-se a ter. Mas o que vale ter um ventilador de alta gama se nós mantemos
um especialista, um intensivista de alta gama que pode realmente fazer o uso dessa máquina. Então, por isso que eu volto a repetir, há sempre necessidade de fazer a união entre essas três classificações de tecnologias. Principalmente quando nós não envelhecemos todos iguais. Eu tenho essas duas formas. Se eu perguntar, se fosse em outra conjuntura, com o público a me ver, eu ia perguntar qual deles vocês acham que é mais velho? Provavelmente a maior parte ia dizer-me é a foto 1 que tem a senhora, que tem mais rugas, não é? Mas se formos ver na realidade, o senhor é mais idoso. Só que o envelhecimento é tão heterogêneo que cada um envelhece da sua forma. A história de vida dessa senhora, com certeza, é totalmente diferente de histórias de vida desse senhor. Então, quando se pensa também em tecnologias, tem que pensar nessa dinâmica do envelhecimento. Ele é diferente, ele não pode ser. O que foi bom para a Europa não pode ser bom para a África, o que foi bom para Cabo Verde não é igual para o Brasil. E para um país pobre como o meu, como Cabo Verde, eu não posso falar de tecnologias sem trazer as questões sociais. Será que vai haver tecnologia para todos? Por exemplo, o meu país é insular, porque são ilhas, então nós somos separados por ilhas e acabamos por centralizar, não é? Muitos cuidados, muito centrados na cidade capital. Os que ficam mais distantes acabam por perder. Então, nem todos vão ter realmente, de alguma forma, de forma equitativa, a oportunidade realmente de fazer o uso. E sem dizer que em muitos países ainda, principalmente no nosso continente africano, ainda estamos na luta de conseguirem sobreviver. Primeiro precisam sobreviver, não é? Para chegar ao envelhecimento, para depois realmente conseguirmos pensar como fazer. Mas as tecnologias, como não chegam tão rápido como em outros países desenvolvidos, ainda estão na luta da sobrevivência, enquanto os outros ainda estão a pensar como realmente cada vez mais. Até quando eu comecei a ver tantos tipos de tecnologias para trazer, disse, não poderia falar se não é uma realidade para o meu país. Ainda, o boom da tecnologia ocorreu em todo o mundo e permitiu um desenvolvimento de equipamentos que realmente, sem dúvida, facilitaram e mudaram a forma como a sociedade realiza as tarefas do cotidiano, principalmente o cuidado de saúde. E tudo isso visou o quê? Melhor gestão de doenças e de tratamentos, todo o levantamento de qualquer diagnóstico mais precoce, não é? E, com certeza, teremos que assumir realmente um antes e um depois da incorporação das tecnologias dentro da saúde, porque realmente fez toda a diferença, realmente, na forma do fazer e do estar e de resolver mesmo. Eu podia dar um exemplo bem simples, as doenças crônicas, por exemplo. A forma como agora nós fazemos abordagem das doenças crônicas, principalmente são doenças que estão mais associadas ao envelhecimento, aos idosos, vemos como nós abordamos. Vemos idosos, às vezes, que tomam 10 medicamentos, mas às vezes não conseguem encontrar através do quê? De pequenas tecnologias, desde softwares que fazem alerta, por exemplo, a nível do relógio, hora de medicação, as cores que eles vão colocando, todas as coisinhas simples que realmente são tecnologias que vão fazer toda a diferença nos cuidados do idoso. Até aqui, eu sempre falei da perspectiva, e continuo a falar, da perspectiva do profissional de saúde vendo as tecnologias dentro. Então, os profissionais de saúde utilizam tecnologias leves e duras, cuidadosos, sempre para envolver os idosos sujeitos a participar na execução cotidiana. É isso que nós pretendemos. Claro que às vezes não acontece, mas nós queremos o quê? Que as pessoas cada vez mais consigam fazer o seu autocuidado, melhorar o seu bem-estar e tornar-se cada vez mais autónomos. É isso que nós precisamos. Então, por isso que as tecnologias leves e duras nos ajudam a fazer isso e os profissionais têm o dever de utilizá-los nesse sentido sempre, porque nós queremos realmente idosos autônomos. As tecnologias podem ser utilizadas tanto em situações mais clínicas dentro de instituições, bem como em outros lugares ou diversas formas de fazer-se cuidado. Por exemplo, as universidades também. Mas uma das coisas que eu vejo muito é que eu vejo países que têm grandes pesquisadores da área, conseguem, mas nós não utilizamos as pesquisas que se faz para realmente em benefício
da própria população, porque ainda é imprescindível para que realmente a incorporação de tecnologia ser de uma forma unânime, 100% harmonizada, tem que haver o quê? A junção da pesquisa, onde estão a academia, a questão das empresas privadas e o Estado. Eles têm que estar juntos realmente para ajudar. Já nos cuidados dos idosos, as tecnologias duras são mais associadas para as decisões clínicas, porque ajuda-nos o quê? Nos diagnósticos, não é? Então, isso também é uma ajuda que realmente acaba, porque quanto mais precoce nós identificarmos um problema, mais cedo temos diagnóstico, melhor pode-se tratar. Ainda também existe o que nós chamamos de HIT, que é o uso de tecnologias de informação e de saúde, que cada vez mais em muitos países há aqueles data centers que fazem compilação de muitas informações, que ainda não é uma realidade do meu país, porque ainda nós não conseguimos informatizar realmente o nosso sistema de saúde para realmente conseguir aproveitar o máximo disso. Mas acredito que mais à frente também vamos conseguir. E dentro das tecnologias dos cuidados e associado ao envelhecimento, tem surgido várias disciplinas que acabam por, não é, responder, não é, de forma mais concreta a questão de tecnologias e cuidados, que no Brasil é muito utilizado, que é a questão da gerontecnologia. Até vi que realmente nas minhas pesquisas tem a Associação Brasileira de Gerontecnologia, que eu achei bem interessante, porque em vários países da Europa e também da América tem já esses órgãos que ajudam realmente a utilizar da melhor forma a tecnologia associada ao envelhecimento. E, basicamente, o que é gerontecnologia? Estudo de tecnologia associada ao envelhecimento para a adequação de recursos tecnológicos de saúde, moradia, mobilidade, comunicação, lazer, trabalho dos idosos, de maneira que proporciona uma vida saudável, digna, tão longa que ela possa ser. E segundo essa abordagem, a sustentabilidade de uma sociedade e o envelhecimento depende da capacidade de criar realmente ambiente tecnológico de maneira mais inovadora e adequada às condições físicas e cognitivas dos cidadãos idosos. Temos países que dizemos, existe transporte público, sim, mas existe transporte público para todos? Porque eu, se eu tenho uma condição menos, e não sou, se eu não posso, algum problema de mobilidade, já em, por exemplo, alguns transportes públicos aqui em Cabo Verde, eu não conseguiria realmente me deslocar, porque não há essa adaptação. E são coisas simples, porque em muitos países é uma realidade de muito tempo. Porque nas pesquisas eu fui vendo que tem coisas que em muitos países há mais de, na década de 70, 60 já se fazia. E aqui estamos agora em 2020 e ainda em países como o meu ainda não é uma realidade tão grande, embora melhorou bastante. E eles baseiam-se em princípios de desenvolvimento da aplicação de tecnologia para proporcionar boa saúde, independência, conforto e segurança. A gerontotecnologia tem 5 dimensões. Tem a saúde e a autoestima, habitação e as atividades de vida diária, comunicação e governança, transporte e mobilidade, trabalho e lazer. E eles focam em 3 eixos: prevenção e engajamento, compensação e assistência, suporte e organização de atividades. Se formos ver as dimensões, acaba por abarcar tudo o que uma pessoa precisa realmente para tornar, não é, a sua vida com alguma qualidade. Se nós conseguimos responder essas dimensões, um idoso que consegue responder todas essas dimensões de uma forma satisfatória, realmente consegue ter uma melhor qualidade de vida. E os eixos são para nos direcionar qual é a nossa abordagem. O prevenção e engajamento é onde vamos empoderar os idosos, o empoderamento, dar cada vez que eles tenham mais nutricia para realmente utilizar, não é? Esses conhecimentos e informações que é lhes fornecido para estarem sempre melhor. Enquanto na compensação e assistência, é fazer adaptações necessárias, geralmente, para melhorar a condição do idoso. O idoso que tem mobilidade reduzida, tem que se fazer o quê? Adaptação das casas, adaptação de casa de banho, do WC, banheiro, como vocês dizem aí no Brasil, para compensar. A partir do momento que é compensada essa adaptação, ele torna-se independente. Por quê? Porque com essas adaptações ele consegue realmente fazer as suas atividades básicas de vida diária. E suporte a organização de cuidados realmente também quando não se consegue realmente fazer essa compensar, não é?
Por isso é importante sempre olharmos realmente a questão do idoso a partir desses 3 eixos, não é? E ver realmente que esses eixos acabam por não reduzir, não é, o idoso, porque quando vemos essas dimensões da gerontecnologia, eles mostram como é um olhar todo, de uma forma holística nós vamos vendo os idosos. Trouxe alguns exemplos de aplicações de gerontecnologias. Eles podem ser aplicados tanto na saúde, educação, trabalho, educação, lazer, mobilidade, e isso acaba por ser todos os locais, e ainda mais, não é? Que podem, de alguma forma, realmente responder, não é? Às necessidades do idoso. O foco é sempre, nós queremos melhorar a qualidade de vida do idoso e torná-los cada vez mais autônomos e independentes. Temos aqui alguns exemplos que eu coloquei de banheiras, cadeiras de banhos que facilitam e máquinas que ajudam realmente a fazer a mudança de decúbitos ou a transferência do utente, tablets, se formos ver necessidades, já tem ícones maiores para uma melhor visualização do idoso. Tudo que realmente, de alguma forma, vai facilitar a vida do idoso em si. Mas, até agora, a perspectiva foi sempre no olhar profissional, mas eu senti a necessidade realmente de ver, ou pelo menos deixar um pouquinho para pensarmos. E a outra perspectiva da tecnologia? O olhar do uso da tecnologia pelo idoso, não é? E, sem dúvida, os nossos idosos é a faixa etária que mais é afetada pelas mutações, não é? Que tem a ver e o desenvolvimento, não é? Porque enquanto vai se desenvolvendo, muitas vezes o idoso não consegue acompanhar. Mas fiquei muito feliz quando eu vi tantas coisas que se faz, não é? Eu já sabia, mas também com a pesquisa eu consegui ver muitos outros projetos bem interessantes que têm feito no mundo, em muitos países, para agregar essa perspectiva da tecnologia através do próprio idoso. Eu tenho um exemplo simples, que é ver, eu vejo agora os meus pais, a minha mãe passa muito tempo no celular. Antes, confesso que eu ficava um pouco chateada porque achava que ela passava muito tempo. Mas depois, eles, nesse momento, só estão em casa, ele e meu pai. Depois, eles fazem suas atividades. Quando a sua hora livre, o que ela vai fazer? É ver televisão, ver coisa. E ela é antenada. Ela me manda muitas mensagens por dia. Por quê? Porque a tecnologia nos permitiu. Durante a quarentena foi ótimo, por quê? Porque ela já sabia fazer chamadas por vídeo, então essa utilização dessas ferramentas também nesse olhar é importante. E tem-se feito algumas atividades para melhorar isso. Por exemplo, eu vi que nas universidades de terceira idade, que existem em vários países, já se coloca a questão da informática nas universidades, cursos que se faz, tudo nesse sentido. Até eu vi, que eu achei bem interessante, uma empresa que é Neto de Aluguel, que é uma empresa que oferece realmente assistências tecnológicas para os idosos. Mas como tudo, não é, no mundo, sempre tem vantagem e desvantagem. E as tecnologias também não fogem à regra, não é? Por isso é que existe o que nós chamamos de avaliação de tecnologias de saúde. Ele é definido como forma abrangente de pesquisar as consequências técnicas, quase sempre clínicas, não é, econômicas e sociais, de curto ou longo prazo da utilização das tecnologias de saúde, bem como seus efeitos diretos e indiretos, tanto desejáveis quanto indesejáveis. Porque o uso tão mecânico também das tecnologias também podem colocar em causa realmente a questão da humanização dos cuidados. Não podemos esquecer que, embora estamos a utilizar tecnologias, não podemos realmente esquecer da questão humana. Há momentos, por isso é que a consideração dos vínculos, do acolhimento, é considerada tecnologia, de alguma forma para abranger, para não esquecermos realmente que é necessário fazermos a nossa parte da questão da humanização. As tecnologias realmente mostram respostas muito grandes para muitos problemas, mas todas as respostas não são nunca definitivas, que é mais uma das desvantagens. Por quê? Porque quando elas não são definitivas, quer dizer que o investimento econômico que os países fazem ou que as pessoas fazem, acabam, de algum certo tempo, temos que, realmente, dar um upgrade ou então mudar. E para os idosos, a mudança realmente é sempre
uma questão que tem que ser analisada com uma ponderação, porque eles precisam do seu tempo até conseguirem fazer essas mudanças. Relativamente só para concluir, a questão da tecnologia realmente é uma expressão concreta do avanço da ciência na área de saúde, a favor do cuidado dos idosos e em diversos contextos. Quando eu falo de idoso, eu falo para todos, porque a tecnologia, sem dúvida, não podemos nos queixar realmente, porque a tecnologia nos deu a oportunidade de estar hoje aqui, para estarmos aqui a falar. E o cuidado do idoso nos serviços de saúde utilizam todos os tipos de tecnologias, leves, leves e duras. Embora é mais expressiva a utilização de tecnologias duras, porque ainda há muita associação do que tecnologias com maquinarias. Mas eu ressalto mais uma vez que o ideal realmente é eu juntar essas três modalidades. E a contratação realmente vai permitir refletir essa prática assistencial. É importante que nós refletirmos realmente como é que estamos a assistir essas pessoas, a forma como estamos a utilizar esta tecnologia ao nosso favor. Porque se não for para nosso favor, realmente há que se repensar. E não esquecemos que a inserção da maquinaria tecnológica tem que haver a questão da manutenção e humanização de cuidados. Ele não é o fim, ele é o meio. As tecnologias sempre serão meio de conseguir algo. O fim é sempre o quê? O idoso ou a pessoa que se está a tratar. Então, ele é só um meio. Só para finalizar, eu apontei todos os questionamentos que eu fui surgindo ao longo da preparação dessa apresentação. Eu vou deixar aqui realmente só para refletirmos, porque eu acho que quando nós refletimos realmente a questão de como a gestão políticas e públicas de saúde deve ser feitos, deve ser repensado, porque não vale a pena estamos a utilizar uma coisa que não seja real e eficaz para uma população. Então, deixo essas questões realmente para refletir sobre isso e durante esses 2 dias que vamos estar aqui, realmente, com certeza, vamos conseguir obter algumas respostas. Se não obter respostas concretas, mas sim formas ou caminhos que nos dão realmente para melhorar esses questionamentos, de alguma forma inquietar, não é que nos inquieta, mas de uma forma de nos deixar de uma forma mais saudável para nós. Eu quero agradecer muito, realmente, a comissão organizadora pelo convite. Muito obrigada, realmente, para a vossa presença e de estarem aqui comigo. Obrigada, um beijo de Cabo Verde. Excelente, Deisa, excelente. Em nome dos docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano, da comissão organizadora do 5º Congresso Internacional dos Estudos de Envelhecimento Humano, bem como em nome de todos os participantes do nosso congresso, eu agradeço a sua valiosa participação. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, e eu espero realmente que eu responda ao que se preconizava. Mas sabe que eu fiquei mais encantada, eu até tenho que vos agradecer, porque depois de fazer, eu fiquei ainda mais encantada com a questão das tecnologias, porque realmente é uma área que eu faço algumas coisas, mas não é o meu foco total. Mas, com certeza, eu acredito que já vai dar uma mudança nisso, porque realmente, como as tecnologias estão presentes, até no momento mais inesperado que nós podemos pensar. Ótimo, perfeito. Obrigadão, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada.